Quem nasceu de novo? Nós nascemos de novo. Isso não é pouca coisa, irmãos. A obra de Jesus lá na cruz foi tremenda e maravilhosa. A música é apenas uma expressão, né? A gente sente um gostinho daquilo que Deus faz na vida da gente, né? Quando aquilo vem do Espírito. Amém? Então, sobre esse tema, eu queria falar hoje para vocês. Eu nasci de novo. Amém? Mas existem várias questões aí dentro dessa frase, né? Que a gente... Vamos para a palavra, para a gente meditar. O nosso texto base, ok? Jonas, ok? O nosso texto base é esse que vocês estão vendo aí. João 3:3. Mas é João 3. Esse é nosso texto. É muito interessante, né? Essa passagem. Porque o Nicodemos, já no versículo 1. Aí no versículo anterior diz que ele foi... não, aqui já está dizendo, né? Isso. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, era alguém importante. Ele veio a Jesus de manhã, é isso mesmo? Ele foi na calada na noite. Imagina, naquele tempo não tem energia elétrica, né? E o Nicodemos, ele foi meio que na surdina, escondido, para ninguém saber, porque ele era uma autoridade religiosa. Foi lá se encontrar com Jesus, meio que escondidinho, né? Na moita. Foi lá ouvir o que é que Jesus tinha para dizer. E disse para Jesus, chamou logo ele de mestre. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Ele reconheceu a presença de Deus em Jesus. Amém. Mas veja o que Jesus diz. Jesus é muito interessante. No capítulo 3, no capítulo 2, no finalzinho, ele diz que Jesus conhece bem a natureza humana. Jesus conhece as intenções que estão por trás das pessoas. E quando ele dá uma palavra para alguém, meus irmãos, sempre é uma palavra que vai trazer a divisão de águas. É uma palavra que vai fazer a diferença na sua vida. Como aquele jovem rico que chegou e foi falar com ele. E veja o que Jesus disse para ele. Vai e vende tudo o que tem. Aquilo ali pegou o jovem de surpresa. Então, veja o que Jesus vai dizer para ele. Talvez Jesus fosse um político, né? Jesus poderia ter dito: muito obrigado. Deus é comigo. Rapaz, é verdade. Não, Jesus não aceita qualquer lisonja. Jesus não aceita qualquer bajulação que não é genuína. Jesus, apesar de que a gente deve sempre elogiar, né, as pessoas, sempre de maneira genuína. Você vai comer um feijão e ele está salgado, e você, não, esse feijão está salgado, não está não, para agradar a pessoa, né? Jesus, ele é verdadeiro, é sempre genuíno. E ele vai ao ponto. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. 2 pontos. Vem a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém? Amém. Mas aí Nicodemos, João 3:4. A gente pode até criticar o Nicodemos, né? Agora que a gente já leu a Bíblia, a gente já conhece Jesus, a gente já entende. Mas eu acredito, se eu estivesse lá no lugar de Nicodemos, eu ia estar também confuso, né? Esse nascer de novo aí, nascer de novo. Como alguém pode, aí ele pergunta, né? Como alguém pode nascer outra vez, sendo já velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Então Nicodemos ficou perdido com a frase de Jesus. O interessante é que Nicodemos sabia essa resposta de Jesus, essa frase, essa afirmação de Jesus, que havia algo de Deus ali. Mas ele não conseguiu entender, e ele disse a verdade: eu só não consigo entender. Como alguém pode nascer já sendo velho? Eu agora tenho um cabelo branco.
Nicodemos devia ter, talvez, essa faixa aí, né? Perguntar isso, poxa, e agora, nascer de novo? E aí, qual é a perspectiva de Nicodemos? A visão de Nicodemos, ele representa para a gente hoje uma coisa muito importante. É a visão natural do homem. Representa a visão da carne. Só que a carne aí, pessoal, que está sendo falada em João, não é aquela carne que a gente lê lá em Romanos, tá? Nas cartas de Paulo. Porque Paulo, ele fala de uma carne que é do homem que não é governado por Deus. É aquela natureza do homem que vem reinando, né? Apesar de que Nicodemos, por não ser convertido, a carne dominava a vida dele. Mas essa carne que ele está falando aí, representa a nossa natureza humana, nossa naturalidade. Como, por exemplo, eu estudo matemática, não é? E vou fazer uma prova de matemática. Matemática é espiritual ou é do mundo natural, da carne humana? Natural. Eu tenho que estudar. Deus quer que eu estude? É. Amém? Mas a matemática em si é uma coisa do homem. A gente que trabalha muito com matemática tende às vezes a usar muito da lógica para entender as coisas. Eu mesmo tenho essa dificuldade. Às vezes eu trabalho com informática, eu tenho um raciocínio muito em cima da lógica. Então eu preciso ter cuidado. Porque em relação às coisas de Deus, as coisas de Deus não são matemáticas. Algumas vezes são, mas muitas coisas, 2 mais 2 não dá 4. Né? A gente faz, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Ah, tá bom, então se eu vou dar ao Senhor aí 5 mil reais, o Senhor vai ter que me dar 50 mil. Olha o dedinho, ó. As coisas de Deus, meus irmãos, tem um raciocínio diferente. E é sobre isso. A visão de Nicodemos é a visão do homem, amém? A visão carnal, a visão do mundo natural. E a visão de Jesus é a visão espiritual, amém? Podemos prosseguir? E aí vem João 3, de 5 a 6, e Jesus responde: digo-lhe a verdade. Novamente, ó, Jesus ele é muito incisivo com Nicodemos, muito direto. Jesus não usou parábola com Nicodemos, foi logo pá com Nicodemos. Veja, meus irmãos, Jesus está sendo duro com Nicodemos, mas nem por isso estava sendo amável. Jesus estava dando uma palavra que ia fazer diferença na vida de Nicodemos. Amém? E para a gente, né, ficou registrado, chegou até nós. E Jesus diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água. Poxa, ele tinha falado nascer de novo. Agora ele dá mais detalhe. Nascer da água e do Espírito. Rapaz, Nicodemos deve ter ficado mais complicado ainda, né? Entrou o elemento água aí nessa história. No povo de Israel, a água foi quando o povo atravessou o Mar Vermelho, quando atravessou o Rio Jordão. Tem alguma? Pode ter ali uma conexão, e tem, né? Mas, por isso que Jesus disse: tu é mestre em Israel e não conhece essas coisas. Mas ele falou: você precisa nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne. Nós nascemos segundo a carne. Nascemos? Quando o nosso pai e nossa mãe desejou que nós nascêssemos, e nós nascemos segundo a carne. Mas lá em João também diz que nós nascemos também da vontade de Deus. Amém? João 1 diz isso. Amém? Então nós nascemos também da vontade de Deus. E aí é isso. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. João 1, eu não vou ler João 1, mas vocês anotam, fala sobre isso. Amém? Nós nascemos da vontade de Deus. Mas aí está esse conflito aí. Carne e Espírito. Amém? Jesus separou em 2 fatos. Da carne e do Espírito. Deixou claro para Nicodemos: o que é nascido da carne
carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E ainda disse, importa-vos nascer de novo. Isso seria a continuação do texto. Amém? Mas eu lhe pergunto, tá bom, então eu tenho que nascer da água. Quem nasceu de novo teve que nascer de quê? Da água e do Espírito. O que é nascer da água? Eu creio que isso é muito forte, né? Para nós que temos estudado a palavra, muito claro. É o batismo. Atos 22:16, na verdade, irmãos, tem dezenas de textos, né, sobre batismo. Eu coloquei só 2 aqui. Atos 22:16 diz, e agora, por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo e lava os teus pecados. A palavra batismo quer dizer imersão. A pessoa se batiza, é imerso na água, amém? E lava, quando eu me batizo, em obediência à vontade de Deus, por eu dar a vida a Jesus, por entrar na porta, a gente já ouviu muito sobre isso, a porta do reino, arrependimento, fé, batismo, dom do Espírito Santo, amém? Lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E Gálatas 3:26, porque todos quanto fosses batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Amém? Então está claro o que é nascer da água. E o que é nascer do Espírito? Amém? Se eu perguntar a um irmão aqui, quando se converteu, você mudou a aparência? Assim, pelo fato de ter decidido dar a vida a Jesus, seu rosto mudou na hora, assim? Né? Eu quando me converti, eu fiquei molhado. Eu estava na praia em Olinda, com 2 irmãos, me batizaram. Eu fiquei bastante molhado e cheio de alegria do Senhor. Mas eu continuei com a mesma aparência. Amém? Óbvio que agora o Senhor começou a trazer um sorriso mais bonito, né? Isso é verdade, né? O Senhor traz um olhar diferente. A gente parece que tira um peso das costas, né? A gente tem essa experiência também nas emoções, com certeza. Amém? Mas é algo assim que às vezes a gente fica, poxa, o que é nascer do Espírito? Às vezes tem pessoas que levam muito para o lado místico, essa questão. Não, eu agora nasci do Espírito, então vai muito para uma fé baseada em algo intangível, uma coisa muito no espaço, sabe? Uma coisa muito assim, eu sonhei. Sonho é de Deus? Depende. Pode ser, não sei, né? Palavra do Senhor. Uma vez, meus irmãos, só abrindo aqui para vocês, eu conheci um casal jovem lá em Sorocaba, que eles se casaram. Depois de 1 ano, no máximo, eles tiveram uma crise no relacionamento deles. E eu fiz de tudo pelo Skype, conversando com esse meu amigo, porque a esposa dele entrou em depressão e ela deixou de limpar a casa, por exemplo. E ele se separou dela por causa disso. E apareceu uma mulher, profeta, e trouxe uma palavra, dizendo para ele deixar ela, na época. E ele chegou para dizer para mim, não, eu vou deixar ela. Eu disse, por quê? Porque eu fui na casa da profetisa tal, uma irmã, e ela deu uma palavra do Senhor. Então, a gente vai entrar nesse aspecto, né, da palavra. A fé espiritual, ela não tem a ver muito com esse lado místico, não. Amém, meus irmãos? A gente vai ver isso. Existem experiências com o Senhor que são desse tipo, existem. Mas a nossa fé, ela não é baseada nisso, amém? Precisamos ter cuidado. Lá em João 3,8 diz, olha só o que Jesus disse. O vento sopra onde quer. Você o escuta. Mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Você já esteve na praia e começa de repente a fazer um vento muito forte, né? Você está com um guarda-sol, né? Até leva o guarda-sol para você não segurar.
De repente vem um vento. Você não vê ele chegando, não, né? A não ser se venha com chuva. Aí você olha para a chuva e diz, eita, vai ter chuva com vento. Mas quando vem só vento, você não vê, mas o vento vem. O vento é algo real, amém? O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Vamos reparar aí, esse primeiro pedacinho. O vento sopra onde quer. Eu fiz uma alegoria, isso é uma alegoria que Jesus fez, comparou o vento. A gente poderia comparar o vento aí com a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana. Aquele que é nascido do Espírito vai passar por isso, vai ter Deus vai falar, Deus é soberano. Você não sabe, você não vê Deus fisicamente, não é verdade? Mas Deus fala comigo. E eu tenho certeza que é Deus falando comigo, por algumas questões que a gente vai ver daqui a pouco. Amém? Então, Deus é soberano, a vontade de Deus é soberana. E a segunda etapa do texto diz, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Então, quer dizer que Deus fala. Amém? Deus fala com você. Deus fala. Amém? O que é nascido do Espírito, ele ouve a Deus, de acordo com o que a gente leu. O que é nascido do Espírito, ele é guiado por Deus. Precisa ser guiado por Deus? Precisa. Porque Jesus disse que o vento sopra onde quer, você o escuta, mas você não sabe para onde vai nem para onde vem. Eu não sei para onde esse vento que Jesus simbolizou aí, não tem nada a ver, tá, pessoal, com essas músicas que dizem, né, deixa a vida me levar, não tem nada a ver. Não, às vezes eu pergunto para alguém, como é que está? Está tudo bem? Não, estou deixando a vida me levar. Está como Deus quer. Tem gente que diz isso, né? Tem até uma frase, como Deus quer é assim. Mas Deus quer o quê? Né? Que você faça uma dívida e compre um carro que você não pode pagar. Então, as pessoas às vezes usam essa generalização, né, das coisas, até mesmo citando Deus. Mas a gente precisa ter convicção da nossa fé. Amém? Então, como é que Deus nos fala? Na semana passada, o William trouxe uma ministração tremenda, né, e até o Nice lembrou aqui, algo que já tinha sido dito também, é que Deus fala para a gente primeiro através da sua palavra. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus vai falar para você algo contra a palavra? Vai. Como aquele caso. O irmão queria separar da menina porque ela estava depressiva e estava sem lavar os pratos. E infelizmente eles se separaram na época. E acontece, as pessoas quando estão querendo fazer uma coisa, às vezes um irmão está sem dinheiro, mas quer comprar algo que está fora do orçamento dele. Está quebrando o princípio de Deus? Tá, porque a palavra diz que a gente não deve dever a ninguém, somente o amor. Então, Deus fala conosco através da sua palavra, amém? Isso é algo básico, é algo fundamental, algo... Se a gente colocasse numa escada, seria o primeiro degrau, ok? Então, se Deus fala através da sua palavra, o que é nascido do novo? Se você nasceu de novo agora há pouco, ou está nascendo de novo hoje, saiba disso, a primeira coisa, você vai precisar conhecer a palavra de Deus. Amém? Vai ter que orar, pedir para o Espírito Santo lhe guiar e conhecer a palavra, é o primeiro passo. E a gente que já caminha há muito tempo com o Senhor... Cuidado para a gente não ficar igual aquele homem da parábola que já estava ali com o Senhor, eu já conheço a palavra. Isso que o irmão está falando eu já sei. Isso aí, troca o disco. Né? Esse assunto aí, fazendo um resumo, é isso, isso e isso. Cuidado, porque Deus pode estar querendo falar de novo algo que a gente não está praticando. Amém? E a palavra do Senhor também, ela é que testifica se somos dele, se estamos com ele, é muito importante. Quantas vezes, meus irmãos, eu estava me sentindo, sabe, sem fé, desanimado. E através de uma palavra, através de um irmão, que
ministrou a palavra ou através de ler a palavra, a palavra entrou no meu coração, me trouxe de novo fé e pude ter esperança que eu preciso da graça do Senhor, eu sou totalmente dependente dEle, e isso é fundamental para a nossa fé, amém? Qual é a segunda forma que Deus nos fala? Quando eu falo isso, tá, irmãos? Eu não gosto muito de a gente fazer a metodologia, dizer, não, Deus é assim, é isso, pronto, é isso que Paulo não falou. Não, Deus tem outras coisas, né? Mas essa palavra de hoje, o Senhor colocou 3. A segunda coisa que Deus fala é na comunhão com Jesus, que foi a palavra da semana passada. Olhando para Jesus, como olhar para Jesus firmemente, o William explanou, e foi muito edificante, muito forte. E aí está um texto que o William não leu, eu confirmei com ele, 1 Coríntios 1,9, que diz, fiel é Deus, pelo qual fosse chamados. Fomos chamados. Temos um chamado? Amém? Fomos chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Faltou um pedaço aí, eu acho, nosso Senhor, né? Ou estava faltando aí, ou esse nosso está perdido, no erro de digitação. Mas fomos chamados à comunhão com o seu. Fomos chamados à comunhão com quem? Com Jesus Cristo. Mas Jesus, eu vejo Jesus? Não. Mas Ele existe? Existe. Isso é fé. Tem a ver com a fé, é um passo. Eu creio que Ele é galardoador dos meus pecados e me aproximo dEle. A palavra do Senhor diz que quem se aproxima tem que crer que Ele é galardoador dos seus pecados. Jesus, eu vou ter comunhão com Jesus, através da oração, na palavra, quando eu for ler, Jesus fala comigo pela tua palavra. Parece que alguns textos, parece que está pegando fogo, né? Ou parece que ele fica verde, assim, aquele negocinho que a pessoa passa que fica verde, né? Você vai lendo com calma, né? Aí aquele negócio, opa, peraí, Deus está falando comigo aqui. Está falando lá, ó, cuidado. Ou está falando, filho meu, o coração do rei está nas mãos do Senhor. Aí aquela palavra queima o coração da gente. Amém? Fomos chamados à comunhão com seu Filho. E eu coloquei também um salmo que foi lido na semana passada, 34:5, que o William leu aqui. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá decepção. Amém? E o William aí falou, eu não sei se vocês anotaram, ele botou assim, quais as consequências desse olhar correto, bíblico e verdadeiro? Recebemos dele graça, sabedoria, autoridade, revelação e força em nós e entre nós. Amém? Então, palavra, comunhão com o Filho, olhando para Jesus, deixando de lado todo embaraço e pecado que nos assedia, tenazmente, prosseguindo para o alvo. Sim, querida? Sim, querida, pode falar. Tua palavra me vivifica. Amém. E a terceira forma que eu coloquei aí foi na comunhão com meus irmãos. 1 João 1,3 diz, o que temos visto e ouvido. Isso aqui é a carta de João, os irmãos que escreveram a carta. Eles estão tendo o cuidado, ao escrever a carta, de explicar para os irmãos a fonte daquilo que eles iam escrever. Amém? Não é uma simples carta, né? Como todas as cartas apostólicas, não é só uma carta, um bilhetinho que está mandando para alguém. Aí ele aí está dizendo, e esse dizer aí, clareia para nós, essa é a importância. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Ou seja, nós não estamos falando de nada que a gente está inventando. A gente está aqui testemunhando. Para que vós, igualmente, para que vocês tenham o mesmo que a gente tem, mantenham comunhão conosco. Beleza. Então, eu posso ter comunhão com meu irmão, é importante.
Mas o meu irmão, que eu tenho comunhão, e eu também, a base da nossa comunhão, como ele diz aí, é com o pai e com seu filho. Ou seja, voltou para o 2. Estava no 1, comunhão com a palavra. Foi para o 2. E agora eu tenho com a igreja que volta para o 2, que volta para o 1. Entendeu? Eu não estou querendo fazer nenhuma lógica matemática. Mas eu tenho comunhão com o Fábio, que tem comunhão com Deus. E eu tenho comunhão com Deus também. E com o Fábio. É um relacionamento recíproco. É um relacionamento que há um ciclo. Amém? Há um relacionamento. Então, se meu irmão, não está tendo uma comunhão com Deus, eu consigo ter comunhão com ele? Será que o irmão consegue me edificar se ele não estiver bem com Deus? Não. Uma coisa é a gente não estar bem por alguma coisa pontual, né? A gente fez uma besteira. Outra coisa é a pessoa não estar bem com o Senhor, né? Eu não consigo ter comunhão. Entende? Então a comunhão, o que qualifica a comunhão é a presença de Deus. Só há comunhão se houver presença. A gente está no ônibus. Um ônibus de pau amarelo lotado. Né? Eu estou em comunhão com aquelas pessoas? Não. Por quê? Para estar em comunhão, quais são os pré-requisitos? Comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. No partir do pão, nas orações, foi lido aqui hoje. Amém? Então, é algo muito importante para aquele que nasceu de novo. Amém? Aquele que nasceu do Espírito. Ele vai buscar o quê? Comunhão. Amém? Mas não é apenas a gente... Eu trabalho numa empresa, irmãos, aqui em Recife, que 80% são irmãos. João Renato faz parte. Somos funcionários de uma empresa de informática e ele é funcionário, eu sou também. Tem um outro irmão, que é Gilberto, que é um irmão em Cristo também. Tem uma irmã chamada Cíntia, que é também irmã em Cristo. E a gente está trabalhando todo dia. Mas nem sempre a gente está em comunhão. A gente está trabalhando junto, mas nem sempre está em comunhão. Às vezes a gente está assim, cada um resolvendo suas coisas. Quando a gente se junta e a gente abre o coração nas coisas de Deus, e a presença de Deus, ela se reflete no meu irmão, aí sim a comunhão. Amém? Então não é a quantidade de vezes que eu vou para o açaí com os irmãos, mas sim a minha abertura e a minha comunhão com Deus. Amém? Então vamos em frente. Isso aí dá uma pregação, esse assunto, que é muito rico, né? Um assunto muito rico. A carne versus o espírito. Como saber se eu sou guiado pelo espírito ou pela carne? Amém? Agora a gente falou, nasci de novo, me batizei. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Eu sou uma nova criatura, eu nasci do espírito. O que é nascido do espírito precisa ser guiado pelo espírito. Amém? Mas primeiro vamos ver, é o não guiado pelo espírito. O que é? O que é ser guiado pela carne? Isaías 53, versículo 5. É o texto, o Fernando me passou hoje, mais claro, né, que resume o que é ser guiado pela carne. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio... Pronto. O que é ser guiado pela carne? É ir pelo seu próprio caminho. É ir pela sua própria vontade. A palavra de Deus diz isso, mas eu acho que não é assim não. Eu vou fazer isso, isso e isso. A vida é minha, manda eu. Tem gente que diz isso. Tem gente que conhece a palavra, sabe
à vontade de Deus e diz não. Amém? Amém não, né? Amém não. Então, isso é ser guiado pela carne. Lá em Romanos 8,14. Agora a gente vai para Romanos 8. Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Eu botei o texto aí, mas eu queria que você riscasse lá na Bíblia, sabe? Fazer a minha Bíblia é eletrônica, mas ela é toda riscada virtualmente, é toda cheia de marcas. E você marque lá, sabe, na sua Bíblia. Porque todo mundo achou Romanos 8,14? Queria que vocês achassem. Romanos 8, amém? Romanos 8,14. Posso ler? Porque se você viver segundo a carne, fazendo o que a carne quer, aí essa carne aí, pessoal, já não é só a questão natural. Oi? É o 3, é? Perdão, irmãos. Está vendo? Está todo mundo prestando atenção. Se viver segundo a carne, caminhais para essa carne aí, pessoal, ela é a nossa vontade de fazer o que é mal. A natureza humana. Amém? Não é só aquela questão natural que Jesus falou, que como nascer da mãe, né, que Nicodemos falou. Essa carne aí é o desejo de fazer algo contrário à vontade de Deus. A gente passa por isso, por esse desejo. Quem é que passa? Então, mas eu devo ser guiado por esse desejo. Eu devo ir. Eu estou com a vontade de fazer uma dívida. Aí Fabiano tem uma frase simples que diz: vontade, dá aí, passa. Vou esperar. Por que eu vou fazer isso? Vou esperar 2 dias para ver se isso aí realmente vai ser bom para a gente ou se é um ímpeto meu. Amém? Então, ser guiado pela carne, o caminho, cada vez que eu vou andando pela carne, eu estou indo para onde? Se aqui é o abismo, eu estou caminhando para a morte. Amém? Cada passo que eu dou, sendo guiado pela carne, eu estou me aproximando mais ainda da distância de Deus. Estou indo para longe de Deus. Mas, se pelo Espírito, o que é que a gente pode traduzir aí pelo Espírito? Pela vontade de Deus. Amém? Não é, irmãos, apenas eu orar em línguas e achar que resolveu o problema. Amém. Orar em línguas, se o Senhor está mandando orar em línguas, ora em línguas. Né? Mas, se Deus está falando na hora que você ora em línguas, para você fugir daquele lugar, que aquele lugar não te faz bem, não adianta você ficar lá orando em línguas. Entende? Mas sim o Deus que fala através das línguas. Não é em si esse lado, né, que a gente tem do Senhor, mas é obedecer à vontade de Deus, amém? Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, como assim mortificar os feitos do corpo? É você subjugar, é você não fazer o que a carne quer. Frio, é isso aí. Mas eu estou com vontade de fazer isso. Sim, não faça. Mas está muito forte. Peça oração. Confesse. Peça ajuda. Amém? Mas eu estou sentindo vontade, quer dizer então que é porque... Que é assim, irmãos, quando a tentação vem, bate na nossa porta, também aparece uma outra porta. A palavra do Senhor diz, onde a gente pode fugir. A palavra do Senhor diz isso. O Senhor manda o escape para a gente. Amém? Amém. Então, se pelo Espírito a gente mortificar essa vontade do corpo, esses desejos do corpo, esses desejos da carne, certamente, com certeza, viveremos. Hebreus 10, 36. Agora nós vamos falar sobre o que é ser guiado pelo Espírito. Que já foi dito também quando a gente estava falando. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Para quê?
havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Alcanceis aquilo que Deus disse que iria acontecer. Se perseverares até o fim, serás salvo. Perseverar até o fim é o quê? A vontade de Deus. Amém? Então a vontade de Deus, meus irmãos, é, como foi dito aqui algumas semanas atrás, o diabo, a mente, a carne, fica querendo dizer que é algo pesado. Mas a liberdade do mundo é que traz cadeia. Essa falsa liberdade aí, não, eu sou livre para fazer o que eu quero. Está cheio de gente presa pelo pecado, né? Mas a verdadeira liberdade é a obediência. Amém? Como saber se sou filho de Deus? Por que eu coloquei isso? Porque muitas vezes, irmãos, a gente não sente. A gente não sente. E quem disse que precisa sentir? Se a gente for guiado pelo que sente, a vida da gente é uma loucura, não é verdade? Mas como eu posso saber se eu sou filho de Deus? Está aí Romanos 8, 15. Está certo 15? O versículo é 14, é? Eu fui botando o texto com o versículo errado. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Se sou guiado pelo Espírito de Deus. Simples. Amém? Você é guiado pelo Espírito de Deus? Está sendo guiado. Tem gente que estava sendo guiado e foi deixando de ser guiado. O que é que eu preciso fazer? Voltar, me arrepender, ver onde eu caí, voltar ao primeiro amor. Amém? Amém. Romanos 8 deve ser 15. Já que eu coloquei errado. Porque não recebestes. Esse é qual? Esse é o 15, né? Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. É a continuação, tá? Então, se eu estou sendo guiado pelo Espírito, eu vou viver atemorizado, com medo de Jesus voltar e eu ficar. Eu vou viver com medo de perder o emprego. Sim, mas eu sinto medo às vezes de perder o emprego. Na verdade, é um sentimento. E aí, eu preciso ouvir a voz de Deus através do próprio Deus, através dos irmãos, que diz que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém? Então, o que é guiado pelo Espírito, ele não vive atemorizado. Ele sente até um moleque às vezes, né? Um temorzinho, mas ele não vive assim. Agora, se eu estiver caminhando em desobediência, fazendo o que eu quero, fazendo a vontade da carne, eu vou começar a ficar meio... E aí a fé, meus irmãos, vai ruindo. E aí você já começa a duvidar do sangue de Jesus na sua vida. Já começa a achar que a obra da cruz foi uma coisa fictícia. Tudo porque você deixa as trevas ir tomando conta da sua vida. Começa a não mais falar a verdade, não pedir ajuda. Todos esses exemplos que a gente citou aqui. Mas não é essa a vontade de Deus. Nós queremos prosseguir, nós queremos avançar. Amém? Nós somos daqueles que retrocedem ou daqueles que avançam. Mas não é, eu preciso agir. Amém? Eu preciso ser guiado pelo Espírito. Eu preciso prosseguir. Eu preciso abrir mão. O que é que você faz com a sua mente? O que é que você enche a sua mente durante a semana, todo dia? Será que essas coisas não estão te fazendo mal? Né? Muitas coisas que a gente fica cascaveando e aquilo... Se algo está te fazendo mal, tira, meu irmão. Vai evangelizar. Vai proclamar o reino do Senhor, amém? Louvar ao Senhor, né, Wellington? Romanos 8, 17.
o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? E como é essa testificação? É um arrepio? É o que a palavra diz. A palavra disse para eu abrir meu coração e pedir ajuda. Eu fiz isso. Essa é a testificação do Espírito. Amém? E o Espírito vai trazer paz. Quando a gente fala alguma coisa que, complicada, é meio complicado também, né? Dependendo do que seja, você vai ter que enfrentar algumas coisas, corrigir. Às vezes a gente, passa por essas situações e vai ter que enfrentar. Eu já tive que enfrentar dívida. Passei por dívida e tive que ir no banco lá, conversar, eu sem dinheiro para pagar. Disse, olha, devo, não nego, mas eu vou pagar. Tive que ir na cara lavada. Ir lá, pessoa, Paulo Henrique, sentadinho lá, para conversar, olha, a situação é essa, aconteceu isso. Eu agora não tenho condições. Isso um tempo atrás. E aprendi. Amém? Então a gente tem que ter peito, enfrentar, mas Deus é conosco. Amém? Se a gente fizer a vontade de Deus, meus irmãos, o Senhor vai prosperar o nosso caminho. Não é essa prosperidade artificial, de ficar repetindo, eu sou próspero. Não. É algo da natureza de Deus na nossa vida. Amém? É algo natural para quem é governado pelo Espírito Santo. Vale a pena. Cada não que você dá para a sua carne, vale a pena, meus irmãos. É fácil? Não. Mas o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Então, para concluir, o que vai determinar minha eternidade com Ele? Estou fazendo um resumo, Se sou guiado pela vontade dEle. Amém? Então, que a gente possa refletir nisso. E eu também, essa palavra é para mim. Estamos vivendo dias de esfriamento. O Senhor tinha dito na palavra que nos últimos dias muitos deixarão a fé. Mas a gente vai deixar? Vamos se encher cada vez mais do Senhor. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos sair da nossa zona de conforto. Vamos avançar, vamos ligar um para o outro. Não vamos deixar a coisa acumular. Vamos nos unir, servir uns aos outros, caminhar juntos. É tão bom, quando a gente caminha junto e um irmão, a gente está na dificuldade de uma coisa, o irmão vem, ajuda a gente. E Deus fala ali, a gente também serve. Amém? Amém. Para finalizar, meus irmãos, queria chamar aqui o Paulinho, que ele vai ler, compartilhar. Alguns irmãos já devem ter recebido. Eu fui muito edificado com isso que Paulinho vai falar agora. Também muito interessante. Amém? Amém. Fica à vontade. Queridos, na realidade, nós temos aprendido que muitas vezes Deus levanta entre nós uma palavra profética. Uma palavra que vem do Senhor não para nos acusar, não para nos lançar para baixo, mas uma palavra vinda do Espírito Santo para nos ajudar a enxergar algumas coisas que, por algumas circunstâncias, nós não estamos naquele momento enxergando. É aquilo que, o exemplo que foi dado aqui do irmão com as vendas nos olhos e alguém foi e tirou as vendas dos olhos. E muitas vezes Deus levanta homens e mulheres também com um dom profético no meio da igreja para dar uma palavra. E eu queria ler aqui uma palavra que o Senhor trouxe através da vida do John, lá de Porto Alegre, no começo do ano, na realidade. E eu fui muito edificado. Eu queria ler aqui e que a igreja acolha como uma palavra profética do Senhor,
talvez se não é para a sua vida especificamente, mas com certeza Deus vai alcançar aqui algumas pessoas com essa palavra. Diz assim: é imperativo e mais que necessário que haja disposição imediata da parte de todos nós para fazer a obra de Deus. O diabo tenta por todos os meios nos levar à indisposição e ao desânimo, a fim de que larguemos a mão do arado, ou se o tornamos, o façamos de modo fraco e indisciplinado. Para isso há um versículo muito duro e forte em Jeremias 48:10, que diz: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Deus não quer promessas levianas para o início desse ano. Ele quer disposição. Examinemo-nos sinceramente. Há em cada um de nós, em algum grau, maior ou menor, uma tendência para a indisposição, para a preguiça, para a passividade, para o deixa estar, para ver como é que fica? Parece que tudo o que Deus quer fazer tropeça na nossa indisposição. Mas, meus irmãos, chega de alienação. Se não houver disposição, não haverá o resplandecer da luz. O sal não salgará mais, e nossas vidas irão se encolhendo. Vejam estes belos exemplos na Bíblia, dignos de serem imitados. Neemias 2, de 17 a 20, disponhamo-nos e edifiquemos o muro. Filipe, em Atos 8, 26, Filipe e o eunuco, dispõe-te e vai. E ele se levantou e foi. Ananias, em Atos 9, de 11 a 17, quando foi buscar Saulo, depois, após Saulo ter visto aquela luz, dispõe-te e vai à rua direita. Então Ananias foi. A grande comissão de Jesus de ir e fazer discípulos não é uma grande sugestão, é um mandamento, que sejamos tomados pela paixão de Jesus neste ministério de reconciliação que Ele nos confiou, que cada um seja de fato um cooperador e passe a dar fruto. Quem para na correnteza contrária que é este mundo, só pode ir para trás. A acomodação é fatal. Só se aprende a evangelizar, evangelizando. Só se aprende a discipular, discipulando. Só se aprende a ser pai, sendo pai. Amados irmãos, amado irmão e amada irmã, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías 61, Jon Gottfriedson.